Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla do canal Panter Tarô e Oráculos e hoje eu trouxe para vocês esta maravilha deste tarô chamado The Bohemian Animal Tarot. O tarô animal boêmio, tarô boêmio animal, enfim. Este tarô querido, ele vem numa caixa grande, dura, ok? Ela é bem grande, ela é maior do que aquelas caixas normais que a gente está acostumado, porque vocês vão ver que o tarô ele é bem grandão, ok? Uma caixa muito bem feitinha, boa qualidade, né? É daquelas que abrem naquele estilo imã, tá? Ó, que é bonita, brilhosa por dentro. Vem com o livro e vem com o tarô. A única coisa que eu não gostei, que vem com o tarô é bom, né, gente? Pelo menos. É que essa parte aqui, ela é bem frágil, ela é bem papelão. E aqui, ó, quando eu fui tirar, aqui cedeu. Então, você vai tirar esse tarô que é gigantesco e você tem que tirar assim, eu vou acabar me livrando. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, puro papelão. E essa parte aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Cedeu. Que aqui é fechadinho e essa aqui não. Então, fica essa guerra, capaz de eu tirar e deixar ele sambando nessa caixa mesmo. Mas, enfim, essa é a caixinha, pra vocês verem, tá? Esse é o livro. Deixa eu passar o tarô pra cá, pra daqui a pouco eu entrar em cena. Esse é o livro que acompanha, é um livro muito legal, tem texto pra caramba, mas vale a pena traduzir, ler, porque como esse tarô, vocês vão ver que ele é bem arquetípico, traz todo o significado, porque deste animal está representando este arcano, esse número e etc, enfim, esse naipe, esse elemento, tá? É muito legal, então vale a pena. Só que assim, ele não é colorido, né? A gente fica achando, ai, será que é colorido? Não. Ele vem com as cartinhas pequenas, em preto e branco, tanto os arcanos menores quanto os arcanos maiores, tá? Mas, por exemplo, como eu tava falando pra vocês, ó, por exemplo, aqui, ó, a carta do dependurado. Então, vem a fotinho, aí vem o arquétipo animal, a descrição da carta, a jornada do inocente, que o inocente ele vai ser o louco, aqui nesse tarô. E aqui, ó, as palavras-chave, ok? E depois ainda tem significado divinatório. Então, olha como vocês podem ver, é um texto para chuchu. Isso se repete em todos os arcanos maiores. Já os arcanos menores, por exemplo, ó, 2 de paus, é um pouco mais reduzido, mas tem texto. Aí começa com as palavras-chave, o arquétipo animal, a descrição do 2 de paus, que seria aqui o 2 de fogo, as cartas numeradas, todos os dois, tem uma explicação sobre todos os números 2 e depois o significado divinatório, ok? Aí depois vem pra cá, então o texto é menor, mas vale muito a pena, eu recomendo, até porque se vocês forem ver, eu já andei marcando, fuçando, aqui ó, né? Eu e minhas marcações nos livros, mas é meu mesmo, eu gosto, então beleza. E aqui veio com um errinho que eu tive que trocar, porque aqui veio descrevendo ar e era fogo, e aqui veio fogo e era ar. Eu tive que fazer essa troca. Ainda bem que eu li, porque eu prestei atenção que veio com um erro aqui gráfico, mas tudo bem. Um erro de gramática também. Mas enfim. Aí aqui, não tem muito. Ele vai falar sobre leste, sul, norte, oeste, enfim, as direções, as numerações, os arcanos, tá? Aquelas explicaçõezinhas básicas de início de livro. A única jogada que ele mostra é a jogada tiragem da Cruz Celta, tá? Porque esse livro ele é gordinho, ele é repleto de texto e até o final dele termina com arcano, ou seja, aqui para o final só tem sobre os autores aqui no final, tá? Então é um livro bem denso, mas vale a pena, mas é para pegar e ler como se fosse um livro de história. Mas é bem feitinho, gosto. Ele é molinho, ó, ele é maleável, eu gosto. Então vamos ao tarô. Olha só, o bicho é grande. Hoje eu não esqueci, deixa eu aproximar aqui. Eu trouxe uma cartinha para comparar, para vocês verem, porque ele é tão grande que eu falei, não, gente, peraí, ele é gritante. Bom, para minha mão, ainda que minha mão é pequena,
Eu trouxe aqui uma humilde cartinha do Rider-Waite, para vocês verem o tamanho normal. E comparando com ele, olha aqui, tá vendo? Olha aqui da parte de trás, olha aqui. Tá vendo só? Ele é bem grandão. Na mão, ó, fica bem, principalmente a minha mão, que é pequena, fica gigantão. Mas não tira a magia, a beleza e a profundidade desse tarô, que eu gosto muito, é um dos meus preferidinhos. Como vocês podem ver, ele é todo dourado. Olha que bonito. Todo dourado. E tem qualidade, porque eu jogo, tá? E aqui, ó, continua. Não começou a descascar ainda o dourado, que alguns acontece isso, né? Ele é bem maleávelzinho. Ele é um pouco mais para grosso do que para fino, tem uma boa qualidade. Tem um leve brilho, mas não é aquele brilhoso, super glossy. E atrás dele, ó, para vocês verem, não dá para jogar com cartas invertidas. Quer dizer, não dá. Dá, sempre dá, mas você vai saber, né? Então, assim, não é aquele que tanto faz como tanto fez a posição das cartas, tá? Enfim, mas vamos ao que interessa. Deixa eu ver se a câmera tá legal. Eu pus esse tabladinho preto aqui, porque tava dando muito reflexo nos outros. Mas se eu não gostar, eu arranco e volto pro original. Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui para vocês. Pronto. E vamos começar. Então, esse aqui, ele começa com outros nomes, mas é a mesma sequência, tá? Então, o louco, ele começa como o inocente, que até eu falei daquela jornada do inocente que aparece sempre a descrição lá nos textos. E podem notar que todas as cartas têm muita riqueza de detalhes. O mago como o alto sacerdote, olha só, mas não deixa de ter todos... Ai, que gracinha, gente, esse aqui. Um gnominho, um duende aqui do lado, gnomo. A salamandra, não deixa de ter todos os elementos. A sacerdotisa, olha aqui os detalhes. Tem uma lebre, tem acho que uma tartaruguinha aqui, a coruja, um corvo, ela de máscara, ela de luva, a lua, ou seja, tem muitos detalhes. A deusa como a imperatriz como a deusa, the goddess. O deus como o imperador. O xamã como o hierofante. Os enamorados, os amantes, como the lovers mesmo. O carro como carrossel. Olha quanto detalhe, gente. Se vocês ouviram um barulhinho, é minha cachorrinha com as patinhas. Meninas, vão deitar, vão deitar, vão deitar. Daqui a pouco. Peraí que... Ah, sim. Tá certo. A carta 8 como o guerreiro. E aqui, ó, tá vendo bem aqui a pintura na mão dele? É a carta da força. É muito legal, gente, e tudo faz sentido. Vários detalhes. Atentem-se aos detalhes, olha só. É bem rico o desenho. O eremita como solitário. A roda da fortuna como a roda do destino. A justiça como consequências. Olha que interessante. A cartomante aqui, ó. Tarô. O que tá escrito aqui? Wise Penny. Penny de moeda, do valor da one penny. O dependurado, como o homem suspenso. E é um morcego. Então, assim, vocês podem ver que os animais, eles são animais, mas com, geralmente, um corpo mais humanoide, né? Olha aqui o porquinho, tá vendo?
não em posição animal, é uma posição mais humanoide mesmo, olha aqui. Aqui me parecem, não são duas corujas, dois gaviões, não sei. Mas olha aqui, né, o morcego. A morte, olha essa morte, olha a riqueza de detalhes. Fala se a intuição não pira aqui. O jacaré saindo do ovo, gente. A temperança, tá vendo? Corpo humano, cabeça animal. O baixo mundo como o diabo. Olha que interessante aqui. O sapo brincando de marionete com o humano e a humana, né, que são bonecos. A torre como The Rook. The Rook agora eu não sei. O que significa Rook? A estrela, como a estrela. A lua. O sol. Gente, olha a pose desse aqui. O julgamento com o nosso amado Anubis, pode ser Baster aqui? Anubis, sereias, olha só. Desculpem. O julgamento como a mãe terra. É isso mesmo? É isso mesmo. Não, gente, tô viajando, me perdoem. O julgamento com Anubis, obviamente, tá? E o mundo, perdoem, o mundo como a mãe terra. Olha aqui. Tá até aqui, né, Carla, na cara. Desculpa, é que eu vou. Você sabe que eu vou viajando. Aí eu quero mostrar as cartas extras. O universo, que vem como a carta 22, que é uma carta extra, com o Ibis aqui, ó, e o ovo cósmico. E a carta The Afterlife, depois da vida, olha que interessante, como carta 23. Muito interessante. Bom, aqui acabam os arcanos maiores e a gente vai para os arcanos menores. E a gente começa com As de Copas. E se você olhar bem, você olha aqui, você vê logo a sereia de cara com a taça. Olha aqui uma pantera aqui atrás. O 2 de Copas. É de água, tá? 3 de água, fala 3 de água. Mas a gente sabe que é copas. Vou falar o que tá escrito aqui. 4 de água. 5 de água. 6 de água, esse bem igualzinho, né? Ao Rider-Waite. Ele é muito parecido, né? Muito semelhante. Só que tem umas simbologias extras que é muito legal por causa do arquétipo e tudo mais. É muito interessante, sério, gente, por isso que eu insisto. Leiam o livro. 7 de água. 8 de água. 9 de água. 10 de água. Pagem de água. Cavaleiro de água. É o mesmo, né? Ele montado num da mesma espécie. São pelicano. Eu confundo pelicano e albatroz. Rainha de água. Adoro foca, gente. E rei de água. Aí a gente vai pro fire, que seria o elemento fogo, naipe de paus. As de fogo. 2 de fogo. Tá vendo? Cabeça animal, corpo humano.
3 de fogo, 4 de fogo, 5 de fogo, 6 de fogo, ó, Leona, 7 de fogo, 8 de fogo, 9 de fogo, 10 de fogo, pajem de fogo, cavaleiro de fogo, rainha de fogo, 10 de fogo. Total salamandra, né? Agora a gente vai para o as de ouros, né? Olha os gnomos aqui. As de ouros. 2 de... Na verdade é terra, tá? 2 de terra. 3 de terra. 4 de terra. 5 de terra. 6 de terra. 7 de terra. 8 de terra. 9 de terra, gente. Olha esse mini esquilo. 10 de terra. São búfalos aqui, né? Búfalo branco. Pajem de terra, com esse cavalier lindo, esse cachorrinho da raça cavalier. Cavaleiro de terra. Rainha de terra. Rei de terra. E para o último, que é espadas, mas aqui é as de ar. 2 de ar. 3 de ar. 4 de ar. 5 de ar. 6 de ar. 7 de ar. 8 de ar. Acho que é albatroz, né? Porque o pelicano, o bicão dele embaixo é mais... né? Assunto aleatório, gente. Agregando conhecimento. 9 de ar. Credo, gente. 10 de ar. Ai, esse aqui foi bem ao pé da letra, pelo amor de Deus. 10 de ar. Pajem de ar. Cavaleiro de ar. Rainha de ar. E rei de ar. Todos aves, ok? Então, gente, esse é o baralhão tarozão The Bohemian Animal Tarot. Muito legal, muito interessante, é o que eu falo, dá para dar uma boa intuída aqui, dá para trabalhar bastante, tanto, né, lógico, a linha do Rider-Waite, mas dá para você ir mais a fundo até, por causa desses detalhes diferentes, que com certeza para cada um, né, vai ter um significado. É muito, muito bonito, eu gosto, né, particularmente falando. Traz outros insights além do usual, e eu gosto de cartas que nos desafiem. Enfim, esse é o tarô que eu trouxe hoje para vocês, espero que vocês tenham gostado.
pôr aqui o livrinho também, que eu falo de novo, que eu volto a dizer, leiam o livro, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui. E a caixinha dele, bonitinha, aqui para compor aqui a imagem. Então, pessoal, é isso. Quero agradecer. Deixa o seu curtir aí, deixa o seu like, por favor. Se inscreva no canal, continue me acompanhando, que eu quero trazer muita coisa interessante ainda para vocês. É só o começo, ok? Então, eu agradeço, eu deixo um beijo, um abraço e até a próxima.